Naquela noite, a neve caía como pequenas lâminas, cortando a pele e os ossos. Cada floco era uma lembrança fria de que o inverno não se importava com quem você era nem com o que estava a fugir. O riso de Brandon Ashford ecoava pelo terreno industrial deserto enquanto ele empurrava Isabela para trás, fazendo o telemóvel dela deslizar pelo chão gelado e desaparecer na escuridão. O que se passa, princesa? A pequena mafiosa do papá não consegue revidar. A sua respiração formava nuvens no ar gelado, enquanto ele a empurrava contra o seu BMW preto. Os seus olhos estavam vidrados pelo álcool e pelo orgulho ferido. Brandon, por favor. A tempestade está a piorar. A voz de Isabela tremia. Não de medo, mas do frio que penetrava pelo seu uniforme escolar rasgado. Os botões se rasgaram quando ela tentou escapar do seu aperto. Devias ter pensado nisso antes de me humilhar na frente de todos. Com um empurrão violento, ele a jogou na neve e voltou para o carro. Boa sorte para chegar em casa. Sua snob, ciumenta. O BMW arrancou, os pneus espirrando lama e cascalho, deixando Isabela sozinha no distrito industrial abandonado, a 10 milhas de qualquer lugar, em um clima de -20 graus. Ela ainda estava deitada ali, com os braços em volta do corpo, o sangue congelando no lábio cortado, quando uma sombra emergiu da nevasca. Está bem? Olhando para cima, Isabela viu uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela era magra e quase frágil, e usava um casaco azul marinho desbotado que claramente já tinha visto dias melhores. As maçãs do rosto da mulher eram muito salientes e os olhos muito fundos, o tipo de rosto que revelava anos de fome e solidão. Estou bem, mentiu Isabela, com os dentes a bater. Só estou à espera de... Está a ficar azul e os seus lábios estão a sangrar. A mulher não hesitou. As suas mãos moveram-se para os botões do casaco. O que está a fazer? Ela tirou o único casaco que possuía. Era a última coisa que a sua mãe lhe tinha dado antes de o cancro a levar, 13 anos atrás. Ela colocou-o sobre os ombros de Isabela. O tecido ainda mantinha o calor do seu corpo. Cheirava vagamente a lavanda e sobrevivência. Não, não posso aceitar isto. Vais congelar até a morte. Isabela tentou empurrá-lo para trás, mas a mulher já se tinha afastado. A sua camisola fina já estava encharcada, revelando as cicatrizes nos pulsos que contavam histórias que Isabela nem conseguia imaginar. Eu moro perto. Não moras. A mentira saiu facilmente. Ela não contou à rapariga trêmula sobre o porão abandonado da fábrica a 8 quilômetros de distância, onde ela estava a morar há 8 meses. Não mencionaste que este casaco era a única coisa que te protegia de morrer congelada no caminho para casa? Ela não explicou que tinha 3 empregos, uma irmã moribunda em um orfanato e apenas $12 em seu nome. Pelo menos espera e me diz o teu nome. Isabela gritou atrás dela. Mas a mulher já tinha desaparecido na tempestade. Ela era um fantasma que há muito tempo tinha aprendido que ser invisível era a única maneira de sobreviver. Ela caminhou em direção ao que não sabia que seriam os seus últimos passos no frio. O que ela não sabia era que a rapariga trêmula que acabara de salvar era a única filha de Vincent Moretti, o chefe da máfia mais poderoso e implacável de Chicago. Um homem que tinha destruído famílias inteiras por crimes menores do que deixar a sua filha morrer. Quando Vincent Moretti descobriu o que tinha acontecido naquela noite, duas coisas se seguiram. Primeiro, uma punição tão brutal que Brandon Ashford nunca mais falaria sobre ela. E segundo, uma recompensa tão transformadora que Nora Hayes finalmente aprenderia o que significava ser vista, protegida e amada por um monstro que destruiria o mundo por aqueles que ele considerava seus. Se gostou desta história, curta e partilhe com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se e clique no sino para não perder o que vai acontecer a seguir. Acredite, a vingança de Vincent Moretti está apenas a começar. Um casaco, duas almas quebradas e um amor que nem mesmo o inverno mais frio poderia congelar. Enquanto isso, no último andar da Torre Moretti, Vincent Moretti sentava-se à cabeceira de uma mesa numa sala de reuniões privada, um lugar onde apenas as figuras mais poderosas do submundo tinham permissão para entrar. 4 chefes do crime vizinho sentavam-se à sua volta. A fumaça dos charutos flutuava preguiçosamente no ar. As suas vozes baixas murmuravam sobre território, dinheiro e acordos escritos com sangue. Vincent ouvia mais do que falava. Era o seu jeito, porque aqueles que falavam demais geralmente morriam cedo.
Ele usava um fato preto de 3 peças e um relógio Patek Philippe brilhava no seu pulso. O seu cabelo escuro estava penteado para trás e os seus olhos cinza-aço nunca revelavam nada. Aos 36 anos, Vincent Moretti construíra um império que o seu pai passara a vida inteira a tentar criar. Conseguiu isso através de uma crueldade calculada, inteligência fria e uma única regra: nunca deixar um inimigo ver a sua fraqueza. Mas Vincent tinha uma fraqueza. Era uma fraqueza que todo o submundo conhecia. No entanto, ninguém se atrevia a explorá-la. Isabella, a sua filha. O telemóvel no bolso de Vincent vibrou. Ele olhou para o ecrã e viu o nome de Marco. O seu braço direito. Marco o seguia há 20 anos. Marco nunca ligava durante uma reunião, a menos que algo estivesse errado. Vincent levou o telefone ao ouvido e não disse nada. Apenas ouviu. A voz de Marco do outro lado da linha continha apenas 2 palavras. Isabella, hospital. O mundo parou. A sala ficou tão silenciosa que era quase sufocante. Ou talvez Vincent não conseguisse mais ouvir nada, exceto o som do sangue correndo em seus ouvidos. Ele não perguntou mais nada. Não havia necessidade. Aquelas 2 palavras eram suficientes. Vincent levantou-se lentamente. Cada movimento era perfeitamente controlado. Os outros chefes ficaram em silêncio e olharam para ele. Viram algo que poucas pessoas vivem para contar. O rosto de Vincent não mudou. Não houve nenhum lampejo de raiva, nenhum grito e nenhuma mesa quebrada. Havia apenas silêncio, o silêncio de uma tempestade antes de destruir tudo em seu caminho. Tenho que ir, disse Vincent, com uma voz tão calma que era assustadora. A reunião acabou. Ninguém se atreveu a perguntar por quê. Ninguém se atreveu a impedi-lo. Eles tinham visto o que aconteceu com aqueles que se colocaram entre Vincent Moretti e sua filha. Essas pessoas agora não passavam de nomes apagados nos livros de história. Vincent saiu da sala. 3 guarda-costas seguiram-no imediatamente. O elevador privado levou-o até a garagem em menos de 30 segundos. O Maybach preto já estava à espera com o motor ligado. A caminho do hospital, Vincent ligou de volta para Marco. A sua voz ainda estava calma, mas havia algo nela que fez Marco, um homem que já tinha matado com as próprias mãos, tremer. Descubra o que aconteceu. Encontre todos os envolvidos. Quero todos os detalhes antes de chegar lá. Marco engoliu em seco. Sim, chefe. Vincent terminou a chamada e olhou pela janela do carro para a neve que ainda caía como pequenas lâminas. A sua mão apertou a coxa, os nós dos dedos ficando brancos com a pressão. Era o único sinal de que a tempestade dentro dele estava violenta. As pessoas diziam que quando Vincent Moretti ficava zangado, gritava. Ele partia coisas, ordenava execuções na hora. Mas essas eram pessoas que não o conheciam verdadeiramente. Aqueles que o compreendiam de verdade sabiam uma verdade muito mais assustadora. Vincent Moretti era mais perigoso quando ficava em silêncio. O Maybach parou em frente à entrada de emergência do Northwestern Memorial Hospital, o melhor hospital de Chicago e aquele para o qual Vincent tinha doado dinheiro para construir uma nova ala 2 anos antes. Ele saiu do carro antes que o motorista pudesse abrir a porta, caminhando rapidamente, mas nunca correndo, porque Vincent Moretti nunca corria e nunca permitia que ninguém o visse em pânico. Marco já estava à espera no átrio. O rosto do homem de 45 anos estava tenso de uma forma que Vincent raramente via. Quarto 312, terceiro andar. O Dr. Vasquez está lá dentro. Vincent não disse nada e entrou no elevador. 30 segundos depois, ele estava diante da porta do quarto do hospital. Pela primeira vez naquela noite, a sua mão tremeu ligeiramente ao empurrá-la para abrir. Isabella estava deitada na cama do hospital, parecendo pequena e frágil entre os lençóis brancos. Os seus lábios estavam rachados e machucados. Uma bochecha estava inchada e vermelha. A sua mão estava envolvida numa ligadura térmica. Mas foram os olhos da sua filha que fizeram Vincent sentir como se alguém estivesse a apertar o seu coração. Estavam vermelhos de tanto chorar. Olhos que se iluminaram quando ela viu o pai entrar. Pai, sussurrou Isabella, com lágrimas a cair novamente. A doutora Vasquez, uma mulher de 40 anos com cabelo escuro preso cuidadosamente para trás, levantou-se quando Vincent entrou. Ela tinha os olhos calmos de alguém habituado a emergências. Era a médica particular da família Moretti há 10 anos
e uma das poucas pessoas em quem Vincent confiava completamente. Como ela está? Perguntou Vincent, com a voz ainda calma, mas os olhos nunca saindo da filha. Hipotermia, lábios rachados e uma contusão na bochecha devido ao impacto, relatou a doutora Vasquez brevemente. Se Vincent tivesse chegado 30 minutos mais tarde, a sua filha poderia ter perdido os dedos, mas ela ficaria bem. Ela teve muita sorte. Vincent sentou-se ao lado da cama, algo que raramente fazia, e pegou na mão enfaixada da filha. Minha querida, conta-me o que aconteceu. Isabela começou a contar, com as palavras entrecortadas pelas lágrimas, sobre Brandon Ashford, a festa, ela a rejeitá-lo na frente de todos, ele a esperar por ela no estacionamento, arrastá-la para dentro do carro e levá-la para uma área industrial abandonada. Ela contou-lhe sobre os insultos e sobre ter sido empurrada para a neve. Descreveu como o BMW se afastou, deixando-a sozinha na noite a 20 de Games. Vincent ouviu com o rosto inexpressivo, mas Marco, parado junto à porta, podia ver o maxilar do seu chefe tão apertado que o músculo da têmpora estava a tremer. Então Isabela falou sobre a mulher. Pai, alguém me salvou, disse ela com a voz subitamente mais suave. Ela apareceu da tempestade de neve. Estava tão magra. Pai, ela estava magra como se não comesse há um mês. Ela usava um casaco velho e remendado. Ela tirou-o e vestiu-me. Vincent não disse nada, mas pude ver algo mudar nos seus olhos. Eu disse-lhe para não fazer isso. Eu disse-lhe que ela iria congelar até a morte, mas ela não me ouviu. Ela até deixou os sapatos para mim, pai. Isabela soluçou. Eu a vi caminhar descalça na neve. Descalça, pai. Então ela desapareceu. Eu não consegui perguntar o nome dela. Vincent olhou para o casaco azul marinho que estava dobrado cuidadosamente ao lado da cama. Ele o pegou, e pela primeira vez naquela noite, uma emoção diferente da raiva apareceu em seu rosto. O casaco era dolorosamente leve. O tecido estava gasto. O cotovelo esquerdo estava remendado com tecido xadrez. O cotovelo direito estava remendado com tecido floral. O fecho estava partido e tinha sido substituído por botões velhos que não combinavam, mas o casaco ainda mantinha um leve traço de calor e exalava um suave aroma de lavanda. Vincent compreendeu imediatamente. Aquilo não era apenas um casaco. Eram todos os bens da mulher que o tinha dado a um estranho numa tempestade de neve. Percebendo que ela poderia morrer, Vincent pousou o casaco, virou-se para Marco e deu duas ordens. Encontre essa mulher. Encontre-a a qualquer custo. Encontre-a antes que seja tarde demais. Marco acenou com a cabeça. Para a segunda ordem, Vincent levantou-se, abotoou o casaco do fato e, quando falou, a sua voz estava tão fria quanto a tempestade lá fora. Brandon Ashford, disse ele, traga-o até mim. Marco saiu do hospital imediatamente após receber a ordem de Vincent e fez várias chamadas telefônicas sem parar no caminho até ao carro. Em 15 minutos, reuniu 5 dos seus homens de maior confiança. Eles serviam a família Moretti há muitos anos e sabiam como trabalhar nas sombras, sem fazer muitas perguntas. 2 SUV pretos atravessaram a tempestade de neve em direção à zona industrial, abandonada no sul da cidade, onde Isabela tinha sido encontrada. O relógio do painel marcava 2 horas da manhã. A temperatura externa era de 23 graus e continuava a cair. Marco sabia que estavam numa corrida contra o tempo. Se aquela mulher realmente tivesse caminhado descalça naquele tempo, já poderia estar morta. Chegaram ao local onde Isabela tinha sido deixada. Era um terreno baldio cercado por fábricas em ruínas. Um lugar que até os sem-abrigo evitavam. A neve ainda caía forte, cobrindo tudo e apagando todos os vestígios. Marco ordenou que a equipa se espalhasse, acendesse as lanternas e começasse a procurar. As câmaras de segurança da área estavam avariadas há muito tempo. Não havia imagens gravadas, não havia testemunhas nem pistas, apenas neve branca e escuridão. Foi Marco quem encontrou o primeiro vestígio. Na extremidade do parque de estacionamento, perto de uma pilha de escombros, viu pegadas na neve. 2 tipos de pegadas. Uma era a pegada de um tênis pequeno, o de Isabela. A outra fez Marco parar e olhar mais de perto. Eram pegadas descalças, pequenas e estreitas, profundamente impressas na neve. Marco agachou-se e apontou a lanterna para elas. Viu algo que fez até mesmo um homem que matava sem hesitação sentir um nó na garganta.
Pegadas descalças na neve num ângulo de 20°, sem sapatos ou meias. Apenas pele nua contra o solo gelado, levando para o sul. Marco levantou-se e acenou para a equipa e eles começaram a seguir o rasto. No início, as pegadas eram firmes e decididas, indo em direção aos antigos edifícios da fábrica ao longe. Mas quanto mais avançavam, mais as pegadas mudavam. Os passos começaram a ficar desequilibrados. A distância entre eles diminuiu. Então Marco viu uma grande cavidade na neve onde alguém tinha caído. Marcas de mãos e joelhos. Depois, as pegadas continuaram. A pessoa levantou-se e continuou a andar. Caiu uma segunda vez e levantou-se novamente. Marco chamou mais homens e dividiu a equipe em dois grupos. Um grupo continuou a seguir o rasto. O outro grupo percorreu a área de carro para cobri-la. Ele sabia que, a cada minuto que passava, a mulher estava mais perto da morte. As pegadas levaram-nos por um beco escuro, um ferro velho e um terreno baldio cheio de ervas secas e mortas. Ela tinha caminhado quase 3 quilômetros numa tempestade de neve, descalça. Marco não conseguia imaginar isso. Ele tinha visto muitas coisas na vida. Torturas brutais e execuções impiedosas realizadas com as próprias mãos. Mas essa coragem silenciosa e resistência diante da ausência de reclamações encheu-o de respeito. Então, as pegadas começaram a mudar de cor. Sangue vermelho. Os pés da mulher começaram a sangrar. A sua pele estava a rachar devido ao frio. E ela continuou a andar. Continuou a andar. Não parou. Após quase 1 hora de busca, o rasto finalmente levou-os a uma antiga fábrica. Um edifício de tijolos em ruínas com janelas partidas e um telhado de metal enferrujado. O príncipe contornou a parte de trás, desceu uma escada de betão desgastada e parou em frente a uma pesada porta de ferro que dava acesso à cave. Marco sinalizou para a equipa parar, sacou a arma e empurrou lentamente a porta. Ela abriu com o rangido de uma dobradiça enferrujada, revelando um espaço escuro como tinta no interior. Ele acendeu a lanterna, entrou e o que viu o fez congelar. Aquilo não era um porão abandonado. Era uma casa. Alguém morava ali. No canto mais distante, sobre um colchão rasgado, uma figura jazia imóvel. Marco entrou na cave, iluminando o espaço escuro com a lanterna. Cada detalhe se revelava diante dele, pintando um retrato de pobreza absoluta. A cave tinha cerca de 20 metros quadrados. As paredes de tijolos estavam manchadas com manchas de mofo, e o teto era tão baixo que ele precisava se abaixar em alguns pontos. Não havia eletricidade, água corrente, nem calor além do gerado pelo corpo humano. No canto esquerdo, um saco de dormir rasgado estava sobre um papelão achatado. Ao lado dele havia algumas latas de comida abertas, uma garrafa de água meio congelada e uma mochila velha contendo algumas peças de roupa dobradas com tanto cuidado que era quase doloroso de ver. Uma corda esticada em um canto segurava 2 camisas e um par de jeans desbotados. Aquela era a casa de alguém. Era onde uma pessoa tinha vivido, tentado sobreviver e lutado um dia de cada vez. Marco apontou a lanterna para o canto mais distante, onde tinha visto a figura, e o seu coração pareceu parar por um instante. Uma mulher estava deitada enrolada num colchão fino, o corpo encolhido como se tentasse reter o último vestígio de calor. Ela vestia apenas uma blusa fina e calças de ganga, que estavam encharcadas com a neve derretida. Os seus pés descalços estavam expostos, e Marco teve de engolir em seco quando os viu. A pele tinha ficado roxa escura, estava rachada e congelada, e sangue seco grudava nas feridas. Ele correu para a frente, ajoelhou-se e virou-a de costas. O rosto dela estava pálido como cera, os lábios estavam roxos e os olhos bem fechados. As maçãs do rosto estavam salientes e a mandíbula era visível sob a pele frágil. Era o rosto de alguém que estava a passar fome e a lutar há muito tempo, e agora estava a perder. Marco colocou 2 dedos no pescoço dela para sentir o pulso. 1 segundo, 2 segundos. Ele prendeu a respiração. Então sentiu, fraco e lento, como um pequeno pássaro tentando bater as asas uma última vez antes de desistir. Ela estava viva, mas não por muito tempo. Ele imediatamente tirou o casaco e cobriu-a, depois pegou o telemóvel e ligou para Vincent. O seu chefe atendeu na primeira chamada. Encontrei-a, disse Marco com a voz mais áspera do que o normal. Mas chefe, ela está a morrer. Onde é que ela está?
na cave de uma fábrica abandonada na Zona Sul. Chefe, ela tem vivido aqui. Não há nada lá. Não há eletricidade, nem água, nem comida. Ela deu à sua filha tudo o que tinha. Houve silêncio do outro lado da linha por um longo momento. Marco podia ouvir a respiração constante, mas pesada, de Vincent. Então, a voz do seu chefe voltou a ouvir-se e Marco teve de afastar ligeiramente o telefone do ouvido para se certificar de que tinha ouvido bem. Traga-a para minha casa. Ligue imediatamente ao Dr. Vasquez. Marco pestanejou. Chefe, o que disse? Eu disse para a trazer para minha casa, repetiu Vincent, com a voz totalmente firme. Ela salvou a vida da minha filha, quase sacrificando a sua própria. Ela não vai morrer num hospital frio ou na rua como uma pessoa sem abrigo. Traga-a para cá. Marco não fez mais perguntas. Nos seus 20 anos a seguir Vincent Moretti, ele tinha aprendido que havia momentos em que não era necessária nenhuma explicação, apenas ação. Ele se abaixou, deslizou os braços suavemente por baixo das costas e joelhos da mulher e a levantou. Ela era assustadoramente leve, como se o seu corpo fosse feito apenas de ossos e determinação. A cabeça dela caiu contra o peito dele e ele ouviu um sussurro fraco escapar dos lábios rachados dela. Lee, ela chamou, delirante. A mão gelada dela agarrou o casaco de Marco inconscientemente, como se agarrando à vida. Marco carregou-a para fora da cave, subiu as escadas e entrou no SUV, com o aquecimento ligado na potência máxima. Ele não sabia quem era essa mulher, nem conhecia a história dela ou quem era Lily. Mas ele sabia uma coisa. Vincent Moretti nunca tinha levado ninguém para sua casa antes. E naquela noite, tudo estava a mudar. Enquanto Marco levava a mulher desconhecida para a casa de Vincent, outra equipa tinha terminado sua segunda tarefa. Brandon Ashford não foi difícil de encontrar. Ele estava em uma festa na cobertura de um amigo na área de Gold Coast, onde jovens ricos se reuniam para beber bebidas alcoólicas caras e se gabar de coisas pelas quais nunca tiveram que trabalhar. Brandon estava sentado num sofá, com uma mão segurando um copo de uísque e a outra em volta de uma rapariga loira. Ele ria alto enquanto contava aos amigos sobre sua conquista. Vocês deveriam ter visto a cara daquela rapariga, ele balbuciou embriagado. Quem ela pensava que era? A filha de um chefe da máfia ou algo assim? Ela ousou me recusar na frente de todos, então eu lhe dei uma lição que ela nunca esquecerá. Os seus amigos caíram na gargalhada, sem saber que a verdadeira lição estava prestes a começar e que não seria para a Isabela. Às 22 horas, as luzes do apartamento se apagaram de repente. As risadas cessaram abruptamente, substituídas por gritos de pânico e o som caótico de colisões. Quando as luzes se acenderam novamente, 30 segundos depois, 10 homens vestidos de preto estavam espalhados pela sala, com rostos frios como gelo e as mãos nas armas. Os amigos de Brandon encolheram-se nos cantos. A rapariga loira gritou e chorou, mas nenhum dos homens de preto sequer olhou para eles. Todos olhavam para Brandon Ashford. Brandon Ashford. Um dos homens deu um passo à frente com a voz baixa e fria. Venha conosco. Brandon tentou manter a calma. Tentou lembrar-se de que o seu pai era o senador Richard Ashford, um dos homens mais poderosos de Illinois. Sabem quem eu sou? O meu pai saberá. O seu pai não fará nada. O homem interrompeu. Tem 10 segundos para sair por essa porta, por conta própria, ou nós o arrastaremos para fora. A escolha é sua. Brandon não teve escolha. 2 homens o agarraram e o arrastaram para fora do apartamento. Eles o empurraram para dentro do elevador e o jogaram na parte de trás de um SUV preto. Ele estava com os olhos vendados e as mãos amarradas. Durante os 30 minutos de viagem, ele podia ouvir o seu próprio coração a bater como um tambor no peito. Quando a venda foi removida, ele viu que estava sentado numa cadeira de metal no meio de um armazém abandonado, com os pulsos amarrados firmemente aos braços da cadeira. O armazém estava completamente escuro, com apenas uma única lâmpada no teto a brilhar diretamente sobre ele, criando um círculo de luz na escuridão. E naquela escuridão, um homem estava de pé. Brandon não conseguia ver o seu rosto, mas sentia a sua presença. Era fria e pesada, como a morte à espera. Então o homem entrou na luz e Brandon Ashford quase perdeu o controle da bexiga. Vincent Moretti, ele não estava com pressa. Não gritou, não ameaçou. Simplesmente ficou ali,
olhando para Brandon com olhos cinza-aço que pareciam ter sido forjados nas chamas do inferno. Silêncio. O silêncio prolongou-se até Brandon não aguentar mais. Sr. Moretti, desculpe. Eu não sabia que Isabela era sua filha. Você sabia. Vincent interrompeu com uma voz assustadoramente calma. Você sabia exatamente quem era a minha filha. Você investigou-a antes de se aproximar dela. Você pensou que, se conseguisse namorar com ela, ganharia a minha proteção. Brandon empalideceu. A mentira morreu nos seus lábios, mas a minha filha recusou-o. Vincent continuou, aproximando-se. Ela recusou-o na frente dos seus amigos, e você não conseguiu suportar isso. O seu ego pequeno e lamentável ficou ferido. Então você decidiu se vingar. Você a arrastou para dentro do seu carro, levou-a para um lugar onde ninguém pudesse ouvir os seus gritos e a deixou lá para morrer em um clima de 20 degrees. Brandon chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, perdoe-me. A Isabela provocou-me. Ninguém provocou-te. Vincent estava agora em frente a Brandon, olhando para ele como se fosse um verme. A minha filha disse não, e tu não aceitaste. É tudo. Não vou matar-te esta noite, Brandon. O teu pai é senador, disse Vincent. Não quero problemas políticos, mas vais lembrar-te desta noite pelo resto da tua vida. Ele acenou com a cabeça e 2 homens avançaram. Um com uma máquina de cortar cabelo elétrica e o outro com uma pequena faca. Brandon gritou quando a máquina cortou os seus cabelos dourados, que caíram no chão de cimento frio. Ele gritou novamente quando a lâmina gravou letras no seu peito, não profundas o suficiente para causar ferimentos graves, mas profundas o suficiente para deixar cicatrizes permanentes. 7 letras, C-O-R-D, covarde. Quando terminaram, Vincent pegou o telemóvel e fotografou Brandon, mostrando a sua cabeça careca e a palavra ensanguentada no peito. Ele enviou a foto ao senador Ashford com uma breve mensagem. O seu filho foi poupado porque respeito a sua posição. Mas se ele falar sobre esta noite, se aproximar da minha filha, ou se eu ouvir o nome dele novamente, vou enviá-lo de volta para si em 10 caixas. 20 minutos depois, Brandon foi libertado no portão dos fundos da propriedade dos Ashford, tremendo na neve, sem chapéu e sangrando pelo peito, exatamente como Isabela havia estado algumas horas antes. Na manhã seguinte, o senador Ashford anunciou que o seu filho iria estudar na Europa por alguns anos. Ninguém perguntou por quê. Ninguém jamais mencionou aquela noite novamente. E Brandon Ashford, que antes acreditava que poderia fazer qualquer coisa sem enfrentar as consequências, aprendeu uma lição que nunca esqueceria. Existem pessoas que, não importa quem seja o seu pai ou quanto dinheiro você tenha, você nunca deve tocar. Vincent Moretti é uma delas. Nora Hayes abriu os olhos e não sabia onde estava. Uma luz suave vinda de uma grande janela enchia o quarto. Luz real, não a luz fraca que se filtrava pelas frestas do porão da fábrica onde ela havia morado por 8 meses. Ela pestanejou, tentando ajustar a visão, e os detalhes do quarto lentamente ficaram nítidos, parecendo um sonho que ela não ousava acreditar que fosse real. O quarto era 10 vezes maior do que o lugar onde ela morava antes. As paredes eram pintadas de creme claro, e o teto era alto, adornado com delicadas molduras decorativas, e um lustre de cristal que pendia como lágrimas congeladas no ar. Ela estava deitada numa cama enorme com lençóis macios como nuvens. O edredão de penas aquecia o seu corpo, como se ela fosse algo precioso que precisasse de proteção. Ao lado da cama havia uma mesa de cabeceira de carvalho com um vaso de flores frescas e um copo de água. Tudo era limpo e caro, e não fazia parte do seu mundo. O pânico veio como uma onda. Nora tentou sentar-se, mas o seu corpo recusou-se a obedecer. A sua cabeça doía como se estivesse a ser atingida por um martelo. Os seus membros pareciam pesados como chumbo. Quando tentou mexer os dedos dos pés, uma dor aguda percorreu-lhe os pés, fazendo-a cerrar os dentes. "Onde estou?" sussurrou, com a voz rouca por falta de uso. "Quem me trouxe para aqui?" A porta abriu-se e uma mulher entrou. Vestia uma bata branca de médico e tinha o cabelo escuro preso de forma elegante. "Ela acordou", disse a mulher para um pequeno comunicador no colarinho. Então ela aproximou-se da cama com um sorriso tranquilizador. "Menina Reis, sou a doutora Vasquez. Está num lugar seguro. Esteve a dormir durante 3 dias. Está segura."
Nora gaguejou. 3 dias? Não, não, tenho de ir trabalhar. Tenho turno da noite hoje. A minha irmã precisa de mim. Ela tentou sentar-se, mas a doutora Vasquez colocou gentilmente a mão no ombro dela e manteve-a deitada. Menina Reis, você quase morreu, disse a doutora Vasquez, com voz séria, mas gentil. Quando a encontramos, a sua temperatura corporal tinha caído abaixo do limite perigoso. Você tinha hipotermia grave e queimaduras de frio nos 2 pés. Perdeu todos os dedos dos pés mais pequenos devido à necrose. Não conseguimos salvá-los. Nora olhou para os pés, que estavam envoltos em ligaduras brancas. Não sentia qualquer dor. Talvez fosse por causa da medicação. Ou talvez ela já estivesse tão acostumada com a perda que não sentia mais nada. 2 dedos. O preço de salvar uma estranha. Era um preço que ela pagaria novamente sem hesitar. Minha irmã. Nora sussurrou. Lily, minha irmã, está num orfanato. Ela tem um problema cardíaco. Ela precisa de mim. A doutora Vasquez ainda não tinha respondido quando a porta se abriu e uma jovem entrou correndo como um furacão. Nora reconheceu-a imediatamente, a menina da tempestade de neve, a menina a quem ela tinha dado o seu casaco, a menina com os lábios rachados e os olhos assustados. Mas agora ela parecia diferente. As suas bochechas estavam coradas, os seus lábios tinham sarado. Os seus olhos brilharam quando viu Nora. Ela acordou, pai! Gritou a menina, correndo para a cama e envolvendo Nora nos seus braços. Ela acordou! Nora congelou, sem saber como reagir a uma estranha que a abraçava e chorava como se ela fosse a pessoa mais amada do mundo. A menina soluçava contra o ombro de Nora, com o corpo a tremer. Entre os soluços, ela sussurrava seu agradecimento repetidamente. Obrigada. Obrigada por me salvar. Quase morreu por minha causa. Obrigada. Nora levantou a mão desajeitadamente para confortar a menina, mas o seu braço ainda estava fraco e a tremer. Ela não entendia o que estava a acontecer. Não entendia porque estava naquele quarto a ser cuidada como se fosse importante. Ela era apenas uma mulher sem abrigo, um fantasma que o mundo tinha esquecido, alguém sem nada além de um casaco velho, que ela nem sequer tinha mais. Então, o ar no quarto mudou. Nora não conseguia explicar a sensação, apenas que algo tinha entrado. Isso fez com que a sala parecesse mais pesada e tornasse a respiração mais difícil. Ela olhou para a porta. Um homem alto e frio estava ali, vestido com um fato preto como a noite. O seu cabelo escuro estava penteado para trás e os seus olhos cinzentos estavam fixos nela. Aqueles olhos não eram tão frios como ela imaginava. Eles ardiam com algo que Nora não conseguia nomear. Ele é o teu pai, não é? Perguntou Nora à rapariga que a segurava com uma voz sussurrada. A rapariga olhou para cima e acenou com a cabeça. Pela primeira vez, Nora viu-a sorrir. Sim, este é o meu pai, Vincent Moretti. Vincent Moretti entrou na sala e Nora sentiu como se todo o ar tivesse sido retirado do local. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça para o Dr. Vasquez, que imediatamente compreendeu e saiu. Isabela também se levantou, apertou a mão de Nora mais uma vez, depois saiu e fechou a porta atrás de si. E então ficaram apenas os dois. Nora e o homem que o seu instinto de sobrevivência, apurado ao longo de muitos anos, lhe dizia ser mais perigoso do que qualquer pessoa que ela já tivesse encontrado. Perigoso de uma forma que os predadores das ruas que ela tinha aprendido a evitar não se comparavam. Vincent puxou uma cadeira para o lado da cama e sentou-se lentamente, cada movimento perfeitamente controlado, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele não estava com pressa nem tenso, e isso deixou Nora ainda mais inquieta. Salvaste a vida da minha filha, disse Vincent, com voz baixa e calma. Não é uma pergunta, mas uma afirmação, disse Nora, engolindo em seco e tentando manter a voz firme. Qualquer pessoa teria feito isso. Não, Vincent olhou diretamente nos olhos dela, e ela sentiu como se ele pudesse ler todos os seus pensamentos. Nem todos teriam feito isso. Ninguém tiraria o único casaco numa noite em que estava 20 degs para cobrir um estranho. Ninguém caminharia descalço pela neve por 8 quilômetros de volta a um porão sem aquecimento. Ninguém daria a única coisa que os mantinha vivos para salvar alguém que nunca tinham conhecido. Nora ficou em silêncio. Ela não sabia o que dizer. Menina Reis, Vincent continuou, e a maneira como ele disse o nome dela a fez estremecer. Ou devo chamá-la de Nora. Você tem 27 anos.
A mãe dela morreu de cancro há 13 anos. O pai biológico dela a abandonou antes de ela nascer. Ela morou com o padrasto, Ray Hayes, dos 14 aos 18 anos, e depois desapareceu do sistema. Atualmente, ela tinha 3 empregos. Lavava pratos à noite no restaurante Marellos, limpava escritórios de manhã cedo para a Morrison Cleaning e servia mesas durante o dia no Rose's Diner. Ela morava no porão de uma fábrica abandonada na Zona Sul há 8 meses. Você tem uma irmã chamada Lily Hayes. Ela tem 12 anos e mora no orfanato St. Mary's. Ela tem uma doença cardíaca congênita que requer cirurgia dentro de 3 meses. O custo estimado é de $200.000. Atualmente tens $12 no bolso e menos de $2.000 em poupanças. Nora sentiu o sangue gelar nas veias. Investigaste-me? A sua voz tremia de raiva e medo. Segui-me. Sabes sobre a Lily. Eu sei tudo sobre qualquer pessoa ligada à minha filha. Eu sei tudo, respondeu Vincent, sem se desculpar. É assim que protejo o que é meu. Nora cerrou os dentes, tentando sentar-se apesar da dor. Não sei o que você quer, disse ela, mas não tenho nada para dar. Já dei a única coisa que tinha. Ela apontou para o gancho vazio na parede onde o casaco da sua mãe deveria estar pendurado. Não estou aqui para tirar nada de ti, disse Vincent. Estou aqui para oferecer um acordo. Nora olhou para ele com desconfiança. Que acordo? Pagarei o custo total da cirurgia de Lily, disse Vincent, calmamente, como se estivesse a falar sobre o tempo. Dar-te-ei um apartamento limpo e seguro, com aquecimento e água quente. Também lhe darei um emprego estável com um salário que lhe permitirá viver confortavelmente. E usarei as minhas conexões para ajudá-la a se qualificar para adotar a Lily assim que ela se recuperar. Nora não conseguia acreditar no que estava a ouvir. O que Vincent acabara de dizer era tudo o que ela sonhara. Rezara e trabalhara exaustivamente durante anos, sem nunca conseguir alcançar. E agora um estranho estava a oferecer-lhe tudo isso como um presente. Ninguém dá nada de graça, disse ela, com a voz endurecida. O que quer em troca? Você trabalhará para mim durante 2 anos, respondeu Vincent, como minha assistente pessoal, gerindo a minha agenda, marcando reuniões, lidando com a papelada e fazendo o trabalho administrativo normal. Nora olhou para ele procurando a armadilha. Ela sabia quem ele era. Não era ingênua. Homens que viviam em mansões como esta e tinham exércitos privados e médicos não eram empresários comuns. O que tenho realmente de fazer? Perguntou diretamente. O que quer realmente de mim? Porque não vou vender o meu corpo. Não vou, Miss Hayes. Vincent interrompeu-a e algo brilhou nos seus olhos. Parecia raiva, mas não dirigida a ela. Não compro pessoas. Não forço ninguém a fazer nada que não queira fazer. O trabalho que estou a oferecer é legal dentro da minha empresa. Não terá de fazer nada ilegal. Prometo-lhe isso. Nora olhou para ele, tentando lê-lo e encontrar um sinal de engano, mas não encontrou nenhum, apenas uma honestidade fria e talvez algo que ela não ousava nomear. Pensou em Lily, nos olhos arregalados e no sorriso fraco da sua irmã sempre que a visitava, e na forma como ela lhe segurava a mão e dizia: Não se preocupe, eu vou ficar bem. Mesmo que ambas soubessem que era mentira. Ela pensou nos 3 meses, 90 dias e 2.160 horas que lhe restavam antes que o coração da sua irmã parasse de bater para sempre sem cirurgia. Ela pensou nos $200.000 que nunca ganharia, mesmo que trabalhasse até a morte. Por quê? Perguntou ela suavemente. Por que está a fazer isto? Não me conhece. Eu não sou ninguém. Vincent levantou-se, caminhou até a janela e olhou para a neve que caía. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Por que fizeste o que eu fiz quando era jovem? Disse ele baixinho. Tu deste a única coisa que tinhas para salvar alguém que não conhecias. Mas quando eu fiz isso, ninguém veio me salvar. Ninguém me deu uma segunda oportunidade. Tive que sair do inferno sozinho. Ele virou-se para ela e olhou para ela. Mereces que alguém faça isso por ti. Nora sentiu os olhos arderem. Ela não chorou. Não se lembrava quando, mas algo dentro do seu peito parecia estar a partir-se. 2 anos, disse ela com voz rouca. 2 anos, e Lily fará a cirurgia. A Lily vai fazer a cirurgia esta semana. Vincent respondeu. 2 anos para me recompensares de uma forma que te permita manter a tua dignidade. Sei que não queres caridade. Nem eu.
Nora olhou para ele. Aquele homem estranho que conseguia lê-la como um livro aberto e compreendê-la de uma forma que ninguém jamais tinha conseguido. Está bem, disse ela, a palavra saindo-lhe como uma respiração que ela tinha aprendido durante 13 anos. Concordo. Um mês passou como um sonho que Nora ainda não ousava acreditar que fosse real. O apartamento que Vincent arranjou para ela ficava num prédio de sua propriedade. Ficava a apenas 10 minutos a pé da Torre Moretti. Não era grande, apenas um quarto, uma pequena sala de estar e uma kitchenette. Mas para Nora, era o paraíso. Tinha paredes sólidas e janelas com cortinas brancas, e a luz do sol da manhã entrava. Água quente saía da torneira sempre que ela queria. Havia uma cama de verdade com um colchão macio e cobertores quentes, em vez de um saco de dormir rasgado no chão de cimento. Na sua primeira noite no apartamento, Nora sentou-se na cama por 3 horas, sentindo a suavidade dos lençóis sob os seus dedos calejados, e chorou sem saber por quê. Ela começou a trabalhar na segunda semana, quando o seu pé já estava curado o suficiente para ela andar normalmente. O escritório de Vincent ocupava o último andar da Moretti Tower, um vasto espaço com paredes de vidro com vista para toda a cidade de Chicago. A secretária de Nora ficava na sala externa, bem em frente à porta do escritório particular de Vincent, a posição de uma porteira. O seu trabalho era mais simples do que ela esperava. Ela gerenciava agendas, marcava reuniões, atendia telefones, lidava com a papelada, encomendava almoços e lembrava-o de compromissos, as coisas que qualquer assistente fazia. Não havia nada ilegal ou assustador, nem nada parecido com o que ela imaginava quando pensava em trabalhar para um homem como Vincent Moretti. Mas Nora não era ingênua. Ela sabia observar e ouvir e perceber coisas que os outros não queriam que ela visse. Durante o dia, Vincent era o diretor executivo perfeito da Moretti Holdings. Ele se reunia com empresários, assinava contratos imobiliários, abria novos restaurantes e aparecia em revistas de negócios, sorrindo cortesmente. Usava fatos caros e relógios de luxo e falava como um homem bem educado e bem-sucedido. Mas a noite era diferente. Outros homens vinham à noite. Não usavam fatos. Usavam couro preto e os seus olhos tinham visto demasiada morte para a temer. Entravam no escritório de Vincent pela porta das traseiras. Falavam em sussurros e, quando saíam, nenhum deles olhava para Nora, como se ela fosse invisível. Como se reconhecer a sua presença fosse um erro. Nora aprendeu rapidamente a primeira regra dessa vida. Não pergunte. Não seja curiosa. Não olhe para o que não deve olhar. Ela chegava na hora certa, fazia o seu trabalho e ia para casa. Não fazia ideia do que Vincent fazia nessas reuniões noturnas. Nem queria saber. A curiosidade matou o gato. E nesse mundo, podia matar muito mais do que isso. O que mais surpreendeu Nora não foi a escuridão que ela vislumbrou, mas a luz. Isabela vinha ao escritório quase todos os dias depois da escola, com a mochila cheia de livros e um sorriso tão radiante como se não soubesse nada sobre o envolvimento do pai no submundo. Ou talvez ela soubesse, mas tivesse aprendido a amá-lo mesmo assim. Isabela agarrava-se a Nora como uma irmã mais nova a uma irmã mais velha. Sentava-se no sofá da sala de espera a fazer os trabalhos de casa e perguntava a Nora sobre a vida, livros e o futuro. Queria ser médica, salvar pessoas e fazer algo de bom com a sua vida. Nora, que não tinha ninguém com quem conversar há muitos anos, viu-se a ajudar Isabela a revisar para os exames de biologia e a ler as redações da menina para a bolsa de estudos da Faculdade de Medicina. Elas riam juntas das histórias embaraçosas da escola. Foi só quando Isabela apontou isso que ela percebeu que estava a sorrir mais. Você tem um sorriso lindo, Nora, disse Isabela numa tarde. Você deveria sorrir mais. Nora não sabia como responder. Ela apenas sentiu algo quente se espalhando em seu peito. Algo que ela havia esquecido há muito tempo. O que ela não sabia era que de dentro do consultório, e através do vidro fosco, Vincent estava a observar. Ele observava a sua filha a rir com Nora. Ele observava a Isabela a encostar a cabeça no ombro da mulher. Ele observava as duas, que pareciam se conhecer há toda a vida. Isabela estava feliz, mais feliz do que Vincent havia há 15 anos. E essa felicidade era graças a Nora. Uma noite depois de Isabela ter ido para casa, Nora estava a arrumar a papelada para terminar o dia. Ela olhou para cima e percebeu que Vincent a observava. Ele estava parado na porta do seu escritório,
segurando uma chávena de café e sem tirar os olhos cinzentos dela. Nora congelou. Havia algo naquele olhar. Não era a frieza que ela costumava ver, nem o cálculo de um chefe da máfia. Era outra coisa, algo mais suave, mais caloroso e mais perigoso. Obrigado, disse Vincent baixinho, dirigindo-se a Isabela. Então, virou-se, entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Nora ficou ali parada, com o coração batendo mais rápido do que o normal, sem saber por quê. O dia da cirurgia de Lily chegou numa terça-feira de manhã, 2 meses depois de Nora ter começado a trabalhar para Vincent. O Northwestern Memorial Hospital era o melhor hospital de Chicago, com os melhores médicos do país, e o custo de uma noite lá equivalia a um mês inteiro do antigo salário de Nora. Ela sentou-se na sala de espera da cirurgia, numa cadeira de plástico duro, apertando as mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Lily tinha sido levada para a sala de cirurgia 30 minutos antes. A menina de 12 anos, com olhos arregalados e um sorriso corajoso, que tinha segurado a mão da irmã e dito: "Não se preocupe, eu vou ficar bem", antes que a porta se fechasse e Nora não pudesse mais vê-la. Agora, Nora só podia esperar e rezar a um Deus que nem tinha a certeza de que existisse. Se ele existisse, por que tinha permitido que a vida dela e de Lily fossem tão cheias de sofrimento? Mesmo assim, ela continuava a rezar. Não a rezar, porque era a única coisa que podia fazer. A sala de espera estava silenciosa naquela manhã. Apenas algumas outras famílias estavam espalhadas pelo local, cada uma perdida em seu próprio medo. Nora sentia-se mais sozinha do que nunca. Sozinha, como tinha estado durante anos. E, no entanto, a dor nunca diminuía. Ela não tinha ninguém para segurar a sua mão, ninguém com quem partilhar o seu medo e ninguém para tranquilizá-la, dizendo que tudo ficaria bem. Então alguém sentou-se ao lado dela. Nora olhou para cima e seu coração pareceu parar por um instante. Vincent Moretti. Ele vestia um fato cinzento e tinha o cabelo penteado para trás. Parecia que tinha acabado de sair de uma reunião importante. Talvez tivesse, porque Vincent Moretti sempre tinha reuniões importantes, decisões milionárias a tomar e um império para administrar. E, no entanto, ali estava ele, na sala de espera de um hospital às 7 da manhã. "Não precisavas de ter vindo", começou Nora. Mas Vincent interrompeu-a. "Não deves esperar sozinha", disse ele, com a mesma calma com que um chefe da máfia sentado na sala de espera de um hospital seria a coisa mais normal do mundo. Não disse mais nada. Apenas sentou-se ao lado dela em silêncio. Nora não sabia como reagir. Virou-se para a porta da sala de operações e ficaram assim sentados durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo a passar lentamente, como se tentasse torturá-la. Vincent não verificou o telemóvel, não trabalhou e não saiu. Apenas ficou ali sentado, a sua presença como uma âncora, impedindo-a de ser levada pela tempestade do medo. Às vezes, quando ela tremia muito, ele colocava a mão nas costas da cadeira dela, perto o suficiente para que ela sentisse o calor, mas sem tocá-la. 5 horas depois, a porta da sala de operações se abriu e um médico em roupa cirúrgica verde saiu. Nora pulou de pé, com as pernas tremendo tanto que quase caiu. O médico sorriu e o coração de Nora finalmente parou de bater aceleradamente após horas de ansiedade. "A cirurgia foi um sucesso", disse o médico. "Lily precisaria de tempo para se recuperar, mas ficaria saudável. O coração dela funcionará normalmente. Ela terá uma vida normal", chorou Nora. Ela não queria chorar, não queria parecer fraca, mas as lágrimas vieram mesmo assim, como se todos os anos reprimindo tudo tivessem explodido naquele único momento. Ela chorou de alívio e gratidão porque finalmente Lily ficaria bem. A sua irmã viveria, cresceria e teria um futuro. Um lenço branco apareceu à sua frente. Nora olhou para cima e viu Vincent ao seu lado, segurando-o. O rosto dele ainda estava frio, mas os olhos estavam mais suaves do que o normal. Ela pegou o lenço, sussurrou, "Obrigada", e tentou enxugar as lágrimas, embora elas continuassem a cair. 1 hora depois, quando Lily acordou na sala de recuperação, Nora estava sentada ao lado da cama, segurando a mãozinha dela. Vincent estava num canto, prestes a sair, mas Lily o viu. "Mana", sussurrou Lily, com a voz ainda fraca devido à anestesia. "Quem é ele?" "Ele é muito bonito",
Nora quase engasgou. Ela virou-se para olhar para Vincent e, pela primeira vez, viu o frio chefe da máfia sem saber como reagir. Ele ficou ali parado, sem jeito, como um menino pego fazendo algo embaraçoso. E Nora riu. Ela riu de verdade. Não um sorriso educado ou forçado, mas uma risada genuína que vinha do fundo do seu coração. Era um som que ela havia esquecido há muito tempo. Quando Vincent viu o seu sorriso, algo se mexeu no seu peito. Algo que ele havia enterrado há muito tempo. Algo perigoso. Algo que ele não tinha mais certeza de ser capaz de sentir. 6 meses passaram como um belo sonho do qual Nora ainda tinha medo de acordar a qualquer momento. Lily tinha se recuperado totalmente da cirurgia. As suas bochechas estavam rosadas e os seus olhos brilhantes. Ela corria e ria como qualquer criança saudável de 12 anos. Ela ainda estava no lar adotivo St. Mary's. Mas Nora visitava-a todas as semanas, com a ajuda do advogado que Vincent tinha arranjado. Os seus documentos de adoção estavam a ser processados. Só mais alguns meses, diziam-lhe. Só mais alguns meses e ela voltaria para casa com a irmã. Trabalhar na Moretti Holdings tinha se tornado uma segunda natureza. Nora sabia a agenda de Vincent ao minuto. Sabia que ele gostava do café puro, sem açúcar. Sabia quais reuniões eram importantes e quais podiam ser adiadas. Tinha encontrado o seu ritmo, um ritmo tranquilo que nunca ousara imaginar. Mas o passado nunca liberta verdadeiramente ninguém. Ele espera, espreitando nas sombras, aguardando o momento certo para atacar. Aquela manhã começou como qualquer outra. Nora estava na sua secretária a organizar as reuniões de Vincent quando um barulho surgiu do átrio. Gritos, discussões. Gritos e discussões. Era a voz de um homem que ela tentara esquecer durante 9 anos, mas reconheceu-a instantaneamente. O seu sangue gelou. Eu sei que a rapariga está aqui, gritou a voz. Agora estava mais perto, mais alta. Nora Hayes, minha filha, traga-a aqui agora. Nora levantou-se com as pernas a tremer tanto que teve de se agarrar à borda da secretária para não cair. Caminhou até a parede de vidro com vista para o átrio, com o coração apertado ao ver o homem que causava a confusão. Ray Hayes, o seu padrasto. Ele estava mais velho do que ela se lembrava, com mais cabelos grisalhos e uma barriga mais pesada, mas os seus olhos eram os mesmos. Os olhos de um bêbado, os olhos de um homem violento, os olhos que a tinham olhado com ganância e crueldade durante 4 anos de inferno. Ele empurrava 2 seguranças, gritando sem parar. Aquela rapariga deve-me, ela deve-me. Eu criei-a por mais de 10 anos e agora ela tem que pagar. Sei que ela trabalha para pessoas ricas aqui. Tragam-na cá fora. Nora cambaleou para trás, batendo com as costas na parede. Não conseguia respirar. A sala girava à sua volta. Memórias que ela tinha enterrado voltaram à tona. Noites de espancamentos, dias de fome, o som de um cinto de couro cortando o ar. Os seus próprios gritos de imploração que não eram ouvidos. O cheiro de álcool no hálito dele quando se inclinava para perto e dizia que ela era inútil. Ela era um fardo, algo que nunca deveria ter sido suportado. A segurança finalmente arrastou Ray para fora do edifício. Mas antes que as portas se fechassem, lhe gritou, Spalby. Lhe gritou, sua voz ecoando pelo átrio. Eu voltarei, Nora. Está a ouvir? Não pode se esconder. Eu vou encontrá-la. Você me deve isso. Você vai pagar. Então ele se foi. O silêncio que se seguiu foi pior do que os gritos. Nora não sabia há quanto tempo estava ali, encostada à parede, com as mãos a tremer incontrolavelmente. Tentou respirar, acalmar-se e lembrar-se de que estava segura, que ele tinha ido embora e que ela já não era uma criança indefesa de 14 anos. Mas o seu corpo não a ouvia. O seu corpo ainda se lembrava, ainda tinha medo. Nora. A voz de Isabela veio de trás dela e ela estremeceu e virou-se. A jovem de 17 anos estava ali com os olhos arregalados e preocupados, olhando para Nora como se ela estivesse prestes a desmoronar. Estás bem? Estás tão pálida. O que aconteceu? Quem era aquele homem? Nora abriu a boca para dizer, estou bem. Ela queria mentir, como tinha feito toda a sua vida, mas nenhum som saiu. Ela apenas abanou a cabeça e tentou sorrir, mas os seus lábios tremiam demais para formar qualquer forma. Isabela não a pressionou. Simplesmente pegou na mão de Nora, apertou-a gentilmente e depois se afastou.
Nora sabia para onde ela estava a ir. Ela queria impedi-la e dizer-lhe que não era necessário, que era problema dela e que ela poderia lidar com isso sozinha, mas não conseguia falar. 5 minutos depois, a porta do escritório de Vincent se abriu e ele saiu. O seu olhar percorreu a sala e parou em Nora, que estava encostada na parede. O rosto dela estava branco como papel e as mãos ainda tremiam. Ele caminhou em direção a ela e Nora viu o seu maxilar se contrair. Os seus olhos cinzentos escureceram de uma forma que ela sabia que significava que uma tempestade estava a chegar. Quem era aquele homem? Perguntou Vincent em voz baixa, com algo perigoso por trás. Nora olhou para ele, depois para o chão. Ela não respondeu. Não conseguia. Algumas coisas estavam enterradas há muito tempo e trazê-las à tona a destruiria. Vincent não a forçou. Ele apenas ficou ali olhando para ela e em seus olhos havia algo que Nora não ousava nomear. Você não precisa falar se não estiver pronta, disse ele após um momento. Mas Nora, precisas de saber uma coisa. Quem ameaçar o que é meu pagará por isso. Depois voltou para o seu escritório e fechou a porta. Naquela noite, enquanto Nora estava acordada no seu apartamento, incapaz de dormir, Vincent Moretti sentou-se na escuridão do seu escritório com um telefone no ouvido. Marco, disse ele com a voz fria como gelo. Investiga um homem chamado Ray Hayes. Quero tudo, desde o dia em que ele nasceu até o dia em que ele entrou no meu prédio hoje. Tudo. 2 dias depois, Marco colocou um arquivo grosso na mesa de Vincent. Ele não disse nada, apenas ficou ali parado. O rosto do homem de 45 anos estava tenso. Vincent raramente via isso. Vincent abriu o arquivo e começou a ler. Ray Hayes era um ex-operário de 55 anos que fora demitido por causa do alcoolismo. Ele se casara com Sarah Hayes, mãe de Nora. Quando Nora tinha 14 anos, Sarah morreu de cancro, deixando Nora sozinha com o pai. E então o inferno começou. A cada página que Vincent virava, seus olhos escureciam um pouco mais. Os relatórios escolares mencionavam hematomas nos braços e pescoço de Nora, que foram explicados como resultado de uma queda nas escadas. Havia registros hospitalares de costelas partidas, pulsos deslocados e cortes profundos que precisaram de pontos. Os vizinhos relataram ter ouvido gritos à noite e visto uma criança magra que nunca tinha permissão para sair. 4 anos, dos 14 aos 18 anos, de espancamentos, fome e tratamento como escrava na sua própria casa. Mas isso não era o pior. Vincent virou a página seguinte e seu corpo ficou rígido. Quando Nora completou 18 anos, Ray Hayes a vendeu para uma rede de tráfico, trocando-a por os $10.000 para pagar suas dívidas de jogo. Ela ficou trancada em um container com outras 12 meninas por 3 dias, esperando para ser transportada para o México. Ela cortou suas próprias amarras com um pedaço de metal afiado. Ela quebrou a fechadura com as próprias mãos. Ela correu para a noite com as mãos a sangrar e marcadas para sempre. Vincent tinha visto as cicatrizes nos pulsos dela. Pensou que fossem auto-infligidas, mas não eram. Eram as marcas de uma rapariga de 18 anos a lutar pela sua sobrevivência quando mais ninguém o fazia. Vincent fechou o arquivo, com a mão cerrada sobre a secretária, os nós dos dedos brancos e a mandíbula a ranger com tanta força que os músculos da têmpora tremiam. Mas ele não disse nada, não bateu na mesa nem gritou. Apenas silêncio. Era o silêncio mais assustador que Marco já tinha testemunhado. Chefe, disse Marco com cuidado. Quer que eu trate disso? Vincent levantou-se, tirou o casaco e dobrou-o cuidadosamente sobre o encosto da cadeira. Arregaçou as mangas da camisa até os cotovelos, revelando os seus braços fortes e cheios de veias. Não, disse ele com uma calma assustadora. Eu mesmo farei isso. Ray Hayes não foi difícil de encontrar. Ele estava bêbado num bar barato na Zona Sul, gabando-se para os outros clientes sobre o acordo que estava prestes a fazer com a sua filha ingrata. Ela trabalha para homens ricos agora. Ele riu. Ele riu. Baba escorria do seu queixo. Ela está em dívida comigo. Eu a criei durante anos e agora ela tem que pagar. Ele não sabia que um SUV preto estava estacionado do lado de fora. Ele não sabia que 3 homens vestidos de preto estavam à sua espera, nem que Vincent Moretti estava à espreita no beco escuro atrás dele. Quando Ray saiu cambaleando às 23 euros, foi arrastado para o beco antes que pudesse compreender o que estava a acontecer. Foi jogado contra uma parede de tijolos e bateu com as costas com força. Quando olhou para cima, viu um homem alto e frio,
com olhos cinzentos como aço forjado no fogo do inferno, parado diante dele. Quem são vocês? Gaguejou Ray, lutando enquanto dois homens seguravam os seus ombros. O que querem? Vincent não respondeu. Apenas deu um passo à frente e deu um soco. O primeiro golpe foi no estômago de Ray, fazendo-o dobrar-se enquanto vomitava álcool e baile. Isto é pelos 4 anos em que ela foi espancada na sua casa, disse Vincent calmamente. O segundo golpe foi no rosto, partindo o nariz de Ray e espirrando sangue. Isto é pelas noites em que ela passou fome. O terceiro, o quarto, o quinto. Cada golpe representava um crime que Ray Hayes tinha cometido. Cada golpe deixava uma cicatriz no corpo de Nora. Cada golpe era uma noite em que ela acordava a gritar. Isto é por vendê-la como um objeto, disse Vincent, enquanto partia a mandíbula de Ray com um estalo seco. Vendeste a tua filha a traficantes por $10.000. $10.000? É esse o preço que dás a uma vida humana? Ray chorou e implorou, com sangue e lágrimas a misturarem-se no seu rosto inchado. Desculpa. Por favor, perdoa-me. Juro que nunca mais a procurarei. Juro que não, disse Vincent, agarrando o cabelo de Ray e forçando-o a olhar para cima. Porque vais desaparecer. Serás levado para muito longe e nunca mais voltarás a Chicago. Se eu ouvir o teu nome novamente, se tentares contactar a Nora ou a Lily, ou mesmo pensar em aproximar-te delas, não vou apenas bater-te. Vou matar-te e vou fazê-lo lentamente. Vincent deixou Ray cair no chão como um saco de lixo. Levem-no, ordenou Vincent. Mandem-no para o Alasca. Coloquem-no a trabalhar numa mina. Não quero voltar a ver a cara dele. Ray Hayes foi arrastado, os seus apelos desaparecendo na noite, enquanto Vincent ficava parado no beco escuro, olhando para as suas mãos machucadas, sangrando e doendo. Elas doíam, mas não tanto quanto Nora tinha suportado, nem mesmo uma fração. Quando Vincent voltou para a propriedade naquela noite, encontrou Nora parada no corredor do primeiro andar. Ela não tinha voltado para o seu apartamento. Estava à espera dele. Nora olhou para as mãos machucadas de Vincent. Ele não se preocupou em escondê-las e ela entendeu. Não precisava perguntar. Já sabia. O que você fez com Ray? Ela sussurrou. Vincent olhou para ela, seus olhos cinzentos ainda ecoando a tempestade. O que deveria ter sido feito há muito tempo, disse ele, e então passou por ela em direção ao seu escritório. Nora ficou ali, observando as costas dele e deixando as lágrimas correrem pelo rosto. Nora não voltou para o seu apartamento naquela noite. Em vez disso, subiu até a varanda mais alta do prédio, um lugar que ela havia descoberto por acaso algumas semanas antes, quando se perdeu no vasto edifício. A varanda tinha vista para toda a cidade de Chicago à noite, com as luzes piscando como 1 milhão de estrelas cadentes. Parada ali com as mãos agarradas ao corrimão, ela chorou. Não eram soluços altos, mas lágrimas silenciosas que escorriam pelas bochechas de alguém que havia esquecido como chorar e agora não conseguia parar. Ela chorou por Ray Hayes e pelo inferno dos últimos 4 anos que pensava ter enterrado, mas que ainda a assombrava todas as noites em seus pesadelos. Ela chorou por 13 anos de solidão, pelas noites passadas com fome num porão gelado e pelas vezes em que se perguntou se alguém notaria se ela desaparecesse do mundo. Mas, acima de tudo, chorou porque pela primeira vez na vida, alguém a tinha protegido. Alguém tinha visto as suas cicatrizes, mas, em vez de se afastar, tinha ficado à sua frente como um escudo. Ela não sabia como lidar com esse sentimento. Tinha confiado em si mesma por muito tempo e construído muros muito altos. Agora, alguém estava a derrubá-las tijolo por tijolo e ela não conseguia impedir. Ela não ouviu passos atrás de si. Não sabia há quanto tempo Vincent estava ali, observando-a chorar no escuro. Só percebeu quando ele falou. Era uma voz baixa e gentil, como se ele tivesse medo de assustá-la. Não precisa ser forte o tempo todo. Nora virou-se e, através das lágrimas, viu Vincent a alguns passos de distância. As suas mãos machucadas estavam mal enfaixadas. Ele parecia diferente na escuridão. Menos frio. Menos assustador. Apenas um homem tentando confortar alguém e sem saber como. Ninguém nunca, Nora tentou dizer, mas sua voz falhou. Ninguém nunca fez isso por mim. Me protegeu ou ficou ao meu lado. Estou acostumada a cuidar de mim mesma.
Eu achava que era a única maneira. Você estava habituada a isso porque não tinha outra escolha, disse Vincent, dando um passo à frente. Mas agora você tem. Silêncio. O vento noturno soprava frio, mas nenhum dos dois se moveu. Nora olhou para Vincent e viu algo nos seus olhos cinzentos que nunca tinha visto nos olhos de ninguém quando olhavam para ela. Não era pena ou desprezo, mas compreensão e reconhecimento. Como se ele realmente a visse. A via verdadeiramente. Não apenas uma menina sem abrigo ou uma vítima de violência, mas um ser humano que lutara para sobreviver e ainda estava de pé. Não sei receber, sussurrou Nora. Só sei dar, sussurrou Nora. Eu sei, respondeu Vincent. Eu sou igual. E então Nora chorou de verdade. Não eram lágrimas silenciosas, mas soluços que vinham do fundo do seu coração. Ela chorou como uma criança que havia reprimido suas emoções por muito tempo e finalmente pôde se libertar. Ela não sabia se foi ela ou Vincent quem deu um passo à frente. Apenas que, um momento depois, ela estava chorando em seu peito, com a testa encostada no ombro dele. Ele ficou ali parado, rígido, como se não soubesse o que fazer. Passaram-se alguns segundos. Então, ela sentiu uma mão nas suas costas, desajeitada e hesitante, como se ele tivesse esquecido como tocar alguém sem causar dor. Em seguida, uma segunda mão pousou no seu ombro e Vincent abraçou-a. Não era o abraço de um homem experiente em confortar os outros, mas de alguém que estava a aprender novamente. Um movimento de cada vez. Ficaram assim por um longo tempo, com o vento noturno soprando e as luzes da cidade piscando abaixo deles. Duas pessoas acostumadas à solidão estavam a aprender a não ser solitárias. Quando Nora finalmente levantou a cabeça, com os olhos vermelhos e as bochechas molhadas, ela olhou nos olhos de Vincent e viu algo que nunca tinha visto ali antes. Gentileza enterrada sob o gelo e escondida atrás do olhar frio e cinzento. Um coração que ainda sabia bater. Obrigada, sussurrou ela. Vincent não disse nada. Apenas levantou a mão e enxugou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. Então soltou-a e deu um passo para trás. Deves descansar, disse ele com a voz calma novamente, embora algo tivesse mudado. Amanhã será melhor. Então virou-se e caminhou para a escuridão, deixando Nora sozinha na varanda, com o coração batendo em um ritmo desconhecido. Os 3 meses seguintes passaram como um rio tranquilo, e Nora não percebeu que estava a mudar até que fosse tarde demais. Começou com pequenas coisas. Eram tão pequenas que ela disse a si mesma que estava a imaginar. Dava demasiado significado a gestos acidentais. Por exemplo, uma chávena de chá quente aparecia na sua secretária todas as noites quando ela trabalhava até tarde, aparentemente do nada. Ela nunca viu Vincent colocá-la lá. Ela apenas olhava para cima e a encontrava lá, a vaporizar suavemente, como se tivesse se materializado do nada. Ou a forma como as reuniões noturnas de repente duravam mais do que o habitual, e Vincent pedia-lhe para ficar e discutir o trabalho. Então sentavam-se frente a frente no escritório dele e comiam comida italiana cara que ele tinha encomendado. Conversavam sobre coisas que não tinham nada a ver com o trabalho, como a maneira como ele encontrava desculpas para levá-la a casa, mesmo que ela pudesse facilmente caminhar os 10 minutos. Ele dizia que as ruas estavam escuras e inseguras, embora ambos soubessem que ninguém se atreveria a tocar em alguém pertencente a Vincent Moretti. Nora tentava afastar esses pensamentos. Ele era seu chefe, um líder da máfia e um homem que vivia num mundo completamente diferente do dela. Ele estava apenas a pagar uma dívida, a cumprir uma promessa e a fazer o que qualquer homem de princípios faria. Não poderia haver nada mais. Mas o seu coração não ouvia a razão. Batia mais rápido sempre que Vincent entrava na sala. Saltava sempre que ele dizia o nome dela. Ele amolecia um pouco mais cada vez que ela o vislumbrava, quando ele pensava que ninguém estava a ver. Por exemplo, numa tarde, quando ela foi ao hospital visitar Lily, encontrou Vincent, já lá, sentado ao lado da cama da sua irmã, e a ler um conto de fadas com uma voz calorosa que ela nunca o tinha ouvido usar com ninguém antes. Lily riu e disse, "O tio Vincent lê melhor do que a irmã Nora." Vincent olhou para a menina com tanta ternura que Nora teve de se virar, com medo de chorar. Ou como na vez em que ela foi com Vincent a uma reunião com parceiros de negócios, quando um deles disse algo insultuoso e a chamou de secretariazinha, num tom condescendente. Vincent não disse nada durante a reunião,
Mas na semana seguinte, a empresa daquele homem faliu e ninguém mais olhou para Nora com desrespeito. Depois, houve a noite em que ela acordou de um pesadelo no seu apartamento, abriu a porta para beber água e viu Vincent parado no corredor, como se soubesse que ela precisava de alguém por perto. Ele não disse nada, apenas ficou ali parado até que ela se acalmasse. Então ele acenou com a cabeça e saiu. Isabela foi a primeira a expressar o que Nora tentava negar. "Gostas do meu pai?" perguntou Isabela numa tarde, com uma voz tão inocente como se estivesse a perguntar sobre o tempo, enquanto estavam sentadas no escritório. Nora quase entornou o chá. "O quê? Não digas isso." Isabela riu-se com os olhos brilhantes de malícia. "Estás a corar, e ele também. Ele nunca olhou para ninguém da maneira como olha para si. Nunca, nem mesmo para a minha mãe." Nora não sabia o que dizer. Apenas abanou a cabeça e tentou concentrar-se no ecrã do computador, mas as suas orelhas ardiam e o seu coração batia aceleradamente. Não foi apenas Isabela que percebeu essa mudança. Marco, o homem mais calado que Nora já conhecera, também começou a olhar para ela de forma diferente. Uma vez, ela ouviu-o a falar com Vincent no escritório. A sua voz estava estranhamente hesitante. "Chefe, você está..." "Fica calado, Marco." Vincent interrompeu com voz severa, mas sem raiva. E então chegou aquela noite. Eles estavam sentados no escritório, a rever documentos para serem assinados. Era tarde e a cidade já dormia. Nora entregou um arquivo a Vincent e os dedos dele se tocaram. Foi apenas um toque leve e acidental, mas nenhum dos dois se afastou. Eles ficaram ali sentados, com os dedos ainda tocando os papéis. Nora olhou para os olhos cinzentos que continham algo que ela não ousava nomear. O tempo parecia ter parado. Então Vincent foi o primeiro a afastar-se. Levantou-se e foi até a janela, de costas para ela. "Você deveria ir para casa e descansar", disse ele com uma voz mais áspera do que o normal. A voz dele estava mais áspera do que o normal. "Já é tarde." Nora assentiu, mesmo que ele não pudesse vê-la, pegou as suas coisas e saiu. Mas ela não conseguiu dormir a noite toda. Ainda sentia o calor dos dedos dele na sua pele. No submundo, as notícias viajavam mais rápido que a luz, e a notícia de que Vincent Moretti, o chefe mais frio de Chicago, e um homem que se acreditava não ter fraquezas, exceto pela sua filha, agora tinha uma mulher ao seu lado, se espalhou até Nova York em poucas semanas. A família Clove vinha observando Vincent há meses. Eles eram uma das maiores organizações mafiosas da Costa Leste, controlando grande parte das atividades clandestinas de Nova York a Boston. Agora, eles queriam se expandir para o centro-oeste. Chicago era o alvo deles, e Vincent Moretti era o único obstáculo. Victor Kozlov, o chefe da família de 60 anos, tinha olhos frios como gelo e um coração ainda mais frio. Ele construíra o seu império sobre os ossos dos seus inimigos e não se importava em adicionar mais alguns à sua coleção. No entanto, ele também era inteligente o suficiente para saber que atacar Vincent Moretti diretamente seria suicídio. Então procurou outra maneira. Ele encontrou uma fraqueza. Numa manhã de primavera, as fotografias foram colocadas na mesa de Victor. Ali estava Nora Hayes a sair da Torre Moretti, com a luz do sol a incidir sobre o seu cabelo castanho e um sorriso suave nos lábios. Outra mostrava Nora sentada num carro com Vincent, a rir de algo que ele tinha dito. Nora Hayes no hospital, a visitar uma rapariga que o arquivo identificava como sua irmã. Nora Hayes a regressar sozinha ao seu apartamento à noite, sem guarda-costas. "Quem é ela?" Victor perguntou ao homem que estava diante dele. "Nora Hayes. Ela tem 27 anos e trabalha como assistente de Moretti há quase um ano", respondeu o homem. "De acordo com as nossas fontes, Moretti trata-a de forma muito diferente dos outros funcionários. Ele lidou pessoalmente com o padrasto dela há alguns meses, pagou a cirurgia cardíaca da irmã dela e ajudou-a a mudar-se para uma propriedade que ele possui." "Diferente como?" perguntou Victor, com os olhos a brilharem como se ela fosse importante para ele. O homem disse que ela é importante para ele, de uma forma que ninguém, exceto a sua filha, jamais foi importante. Victor sorriu, o sorriso de uma raposa que encontrou a porta do galinheiro. "Continue observando", ordenou ele. "Descubra tudo sobre ela, a sua agenda, os seus hábitos, as suas fraquezas, mas mantenha isso em segredo. Ainda não é hora de agir." No entanto, Victor subestimou a rede de informações de Vincent Moretti. Apenas 2 semanas depois,
Marco colocou outro conjunto de fotografias na secretária de Vincent. Fotos secretas de homens estranhos a observar Nora. Chefe, disse Marco tenso. Alguém está a observar a menina Reis. É o pessoal do Coslo. Vincent estudou as fotos e Marco viu o seu maxilar apertar-se. Há quanto tempo eles a observam? Pelo menos 2 semanas, que nós saibamos, respondeu Marco. Talvez mais. Eles são profissionais. Sabem como permanecer escondidos. Se não fosse por uma fonte dentro da Clove, talvez nem soubéssemos. Vincent ficou em silêncio por um longo momento enquanto olhava para as fotos de Nora sorrindo, caminhando e vivendo a sua vida, sem saber que alguém a perseguia nas sombras. Aumente a proteção dela, ordenou Vincent. 2 homens, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas mantenham distância. Não quero que ela saiba. Ela ficará preocupada. Sim, chefe. Marco acenou com a cabeça, assim como Kozlov. Ainda não. Vincent levantou-se e foi até a janela para olhar a cidade. Vamos esperar para ver o que eles querem. Eles não vão atacar diretamente. Estão à procura de vantagem. Não vamos dar-lhes essa chance. 3 dias depois, a mensagem de Clove chegou. Era um envelope preto entregue no escritório de Vincent, com uma nota manuscrita dentro. Queremos metade de Chicago, o território do norte, as rotas de transporte e 20% das receitas do cassino. Em troca, deixaremos em paz o que mais valorizas. Se não, tomaremos isso. Não havia assinatura, mas ambas as partes sabiam de quem era. Vincent queimou a carta, observando as chamas consumirem cada palavra, antes de ligar para os seus associados mais confiáveis. A guerra estava a chegar e ele precisava de se preparar. Nos dias que se seguiram, Nora sentiu que algo estava errado. Vincent estava mais tenso do que o habitual. Havia mais reuniões secretas e homens mais perigosos iam e vinham. Ele frequentemente ficava a olhar pela janela com um olhar distante e, às vezes, ela o flagrava a olhar para ela com um olhar indecifrável. O que se passa? Perguntou Nora uma noite quando estavam a trabalhar até tarde. Pareces preocupado ultimamente. Vincent olhou para ela e, por um momento, ela viu algo nos seus olhos. Medo. Não medo por si mesmo, mas por outra pessoa. Não é nada, disse ele calmamente, embora ela soubesse que ele estava a mentir. São apenas negócios. Você deve ficar em casa nos próximos dias. Não vá a lugar nenhum sozinha. Nora queria fazer mais perguntas, mas os olhos de Vincent lhes diziam que não era o momento certo. Ela acenou com a cabeça, sem saber que lá fora, na escuridão, olhos ainda seguiam cada passo seu. Nora tentou ouvir Vincent. Ela realmente tentou. Mas quando Lily ligou, com a voz embargada, e disse: Irmã, sinto a tua falta. Quero ver-te. Hoje é o aniversário da mamã e não quero ficar sozinha. Nora não conseguiu recusar. Nora não conseguiu recusar. Era o aniversário da morte da mãe delas. Todos os anos, Nora acendia uma vela no túmulo dela, mesmo quando tudo o que tinha era uma flor silvestre colhida à beira da estrada. E este ano, Lily precisava da irmã ao seu lado naquele dia. Nora disse a si mesma que seria rápido. Apenas algumas horas para visitar Lily e acender a vela, depois voltaria imediatamente. Vincent não saberia. Ela estaria segura. Ela estava enganada. Saiu do apartamento às 14 horas, enquanto Vincent estava numa reunião importante e ninguém percebeu. Apanhou um táxi para St. Mary's. Passou 3 horas com Lily, acendendo uma vela e conversando sobre a mãe. Quando saiu às 17 horas, já estava a escurecer. Caminhou em direção à estrada principal para apanhar um táxi para casa. E foi aí que tudo deu errado. Um SUV preto parou bruscamente ao lado dela. A porta se abriu e antes que ela pudesse reagir, 2 homens a agarraram, arrastaram-na para dentro e pressionaram um pano embebido em anestésico sobre sua boca. O mundo ficou embaçado e escureceu. Quando acordou, estava sentada em uma cadeira de metal com os pulsos amarrados firmemente aos braços da cadeira e as pernas amarradas às pernas da cadeira em um armazém abandonado com paredes de tijolos manchadas e um cheiro de mofo e ferrugem. Uma única lâmpada pendia do teto, iluminando-a como um holofote na escuridão infinita. Ela não estava sozinha. 3 homens estavam ao seu redor, armas nas mãos, rostos frios. À sua frente, numa cadeira elegante que não combinava com aquele lugar, estava sentado um homem idoso com cabelos grisalhos e olhos de cobra. Sentado, estava um homem idoso com cabelos grisalhos e olhos de cobra. Está acordada, disse ele com um leve sotaque russo. Ótimo.
Odeio esperar. Quem é você? Perguntou Nora, com mais calma do que esperava. Já tinha passado por situações piores, trancada num contentor, à espera da morte. Comparado com isso, este era apenas mais um dia ruim. Viktor Kozlov, respondeu o homem com um sorriso educado, como se estivesse numa festa. E você é Nora Hayes, a mulher que enfraquece Vincent Moretti. Não sei do que está a falar, disse Nora. Sou apenas a assistente dele, nada mais. Victor riu baixinho, um riso que nunca chegou aos seus olhos. Mente muito mal, menina Hayes, disse ele. Mas tudo bem, em breve saberemos a verdade. Ele acenou com a cabeça e um dos homens deu um passo à frente e deu um soco no rosto de Nora. Ela sentiu o gosto de sangue. A sua cabeça girou, mas ela não chorou nem implorou. Ela já tinha suportado o pior com Ray Hayes. Ela tinha aprendido a tornar-se uma pedra, a retrair-se para dentro de si mesma e esperar a tempestade passar. Meia hora depois, com o rosto inchado e sangue no canto da boca, Victor pegou no telemóvel, colocou-o no viva voz e ligou para alguém. Vincent atendeu ao segundo toque. Olá, senhor. Moretti, disse Victor, com uma voz doce como mel, mas com um toque de veneno. Tenho algo que lhe pertence. Houve silêncio do outro lado da linha. Uma mulher, continuou Victor, cabelo castanho, olhos castanhos, algumas cicatrizes nos pulsos. Devo dizer que ela é bastante teimosa. Não está a cooperar muito. Nora ouviu a respiração de Vincent mudar, mais pesada e lenta, como se ele estivesse a conter um vulcão. O que quer? Disse Vincent. Nora nunca tinha ouvido a sua voz assim antes. Não fria, mas glacial. Fria o suficiente para congelar o próprio inferno. Metade de Chicago, respondeu Victor. O território do norte, as rotas de transporte, 20% da receita do cassino, uma mulher por metade da cidade. Justo sim, silêncio. Vincent então falou devagar e claramente. Se tocar num único fio de cabelo dela, eu mato. Mato toda a sua família. Erradico a causa da linhagem do amor da face da terra e faço com que seja uma morte lenta. Victor riu. Tem 24 horas. Depois disso, mando-a de volta para si em pedaços. A chamada terminou. Victor levantou-se e olhou para Nora com interesse. Ele realmente se preocupa contigo. Eu estava certo. Nora não disse nada. Apenas olhou para ele com olhos vazios. Ela havia aprendido há muito tempo a esconder o medo. Na Torre Moretti, Marco ficou paralisado no lugar. Em 20 anos, ele nunca tinha visto nada parecido. Vincent estava no meio do escritório com a secretária virada. Havia papéis espalhados por todos do lado e o seu portátil estava partido no chão. A sua mão sangrava devido aos cacos de vidro, mas ele não percebeu. Os seus olhos ardiam como fogo infernal. Quando ele gritou, todo o andar ficou em silêncio. Encontrem-na! Gritou ele. Mobilizem todos, liguem para todos os contactos. Descubram onde os Clove a estão a manter agora. Chefe, precisamos de manter a calma e planear. Agora, Marco! Vincent interrompeu e o tom da sua voz fez Marco dar um passo para trás. Quando os encontrarem, quero todos os que tocaram nela mortos. Todos eles. Marco acenou com a cabeça e virou-se para dar ordens. Mas antes de sair, olhou para trás, para Vincent, que estava em pé entre os destroços da sua vida. Um pensamento passou pela cabeça de Marco. Ele ama-a. Ele ama-a de verdade. Não é preocupação, não é gratidão, é amor. 15 minutos depois, quando uma fonte informou a localização de Nora, Vincent já estava armado e a sair. Chefe, espere pela equipa. Marco disse que era uma armadilha. Não podes ir sozinho. Vincent não se virou. Ela está lá sozinha, disse ele. Ela está à minha espera. Então ele desapareceu na noite e Marco só pôde correr atrás dele, rezando para que não fosse tarde demais. Nora tinha perdido a noção do tempo. Ela não tinha ideia de quanto tempo estava no armazém, exceto que seu rosto estava inchado e dolorido. Os seus lábios estavam rachados e a sangrar, e o seu corpo estava dormente por ter ficado sentada na cadeira de metal fria por muito tempo. Victor saiu depois de falar com Vincent, deixando 3 homens para vigiá-la. Eles não falavam com ela. Apenas ficavam ali parados como estátuas de pedra, com olhos e mãos frios, sem nunca largar as armas. Nora forçou a sua mente a permanecer acordada. Pensou em Lily.
na sua irmã a soprar as velas de aniversário meses antes e na sua promessa de levá-la para casa. Pensou em Isabela, a rapariga de 17 anos que a tratara como uma irmã, abraçara-a e agradecera-lhe por salvar a sua vida. Pensou em Vincent e nos seus olhos cinzentos, que a olhavam com ternura, apesar das suas tentativas de esconder isso. Lembrou-se da sua mão desajeitada nas suas costas na noite em que chorou e das chávenas de chá quente que apareciam na sua secretária todas as noites. Se ela morresse ali, pelo menos Lily teria a sua cirurgia. Pelo menos a sua irmã viveria. Seria saudável e teria um futuro. Isso era o que mais importava. Victor voltou depois de algumas horas e não estava sozinho. Mais 5 homens armados com olhos de assassinos. Moretti não está a responder, disse Victor, irritado. Parece que ele precisa de mais motivação. Ele acenou com a cabeça para um dos homens e Nora soube o que estava por vir. Ela cerrou os dentes, preparando-se para a dor. Mas ela nunca veio. Em vez disso, as luzes se apagaram e a escuridão engoliu tudo em um instante. Houve gritos, tiros, corpos batendo no chão e sons de violência explodindo ao seu redor. Nora não conseguia ver, só ouvir. Então as luzes se acenderam novamente e ela viu o inferno. Homens estavam espalhados pelo chão, alguns imóveis, outros gemendo em poças de sangue. Entre eles, como um anjo da morte, estava Vincent Moretti. O seu fato preto estava manchado, o cabelo caído sobre a testa e ele segurava uma arma fumegante na mão. Os seus olhos cinzentos ardiam com algo selvagem e primitivo que ela nunca tinha visto antes. Ele parecia um monstro de um pesadelo, mas também a coisa mais bonita que ela já tinha visto. "Vieste sozinho!" gritou Victor em pânico. Vincent não respondeu, apenas avançou lentamente, dizendo que não queria que ninguém lhe roubasse o direito de os matar. Victor disparou e Nora gritou quando Vincent cambaleou, segurando o ombro sangrando. Mas ele não caiu nem parou. Continuou avançando até alcançar Victor, desarmou-o e bateu-lhe repetidamente até que Marco e a sua equipa puxaram Vincent para trás. Vincent ficou ofegante, com sangue nas mãos. Então virou-se e viu Nora, ainda amarrada e machucada, olhando para ele como se o estivesse a ver pela primeira vez. Ele ajoelhou-se e cortou as amarras com as mãos trêmulas que pareciam quentes contra os pulsos dela. Ela sussurrou que ele tinha sido baleado e precisava de ir ao hospital, mas ele a interrompeu, perguntando se ela estava ferida. Ela disse que só tinha sido atingida algumas vezes e que estava bem, mas ele não estava. Ele insistiu que estava bem, depois desabou para a frente e descansou a testa no ombro dela. Nora congelou, depois envolveu-o nos braços, sentindo a respiração quente dele no pescoço. "Nunca mais faças isso", sussurrou ele. "Nunca mais desapareças assim. Pensei que te tinha perdido. Pensei que era tarde demais." Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto o abraçava com mais força e dizia: "Ela esteve aqui. Ainda está aqui." Ele abraçou-a como se nunca mais fosse largá-la, o sangue dele a molhar as roupas dela. O sangue dele encharcou as roupas dela. Nenhum dos dois percebeu. Apenas sabiam que estavam vivos, estavam juntos. E isso era o suficiente. Nora acordou no familiar quarto do hospital. A luz suave que entrava pela janela indicava que era dia, embora ela não soubesse que dia era. O corpo doía-lhe. O rosto estava tenso, com hematomas. Mas ela estava viva. Ainda estava ali e não estava sozinha. Vincent estava sentado na cadeira ao lado da cama dela, com a cabeça baixa e os olhos fechados. O ombro direito estava fortemente enfaixado e o braço estava em uma tipóia. O rosto estava magro e coberto de barba por fazer, e havia olheiras sob os olhos fechados, como se não dormisse há dias. Ele parecia um inferno, mas também parecia um lar. Nora se mexeu levemente, e o pequeno som foi suficiente para acordá-lo. Os seus olhos cinzentos se abriram, e quando encontraram os dela, algo brilhou dentro deles. Alívio, gratidão e algo mais profundo que ela não ousava nomear. "Está acordada", disse Vincent com voz rouca. "Dormiu por 2 dias." "2 dias?" Nora tentou se sentar, mas teve que se deitar novamente. "Há quanto tempo estou aqui?" A porta se abriu e Marco entrou com um café. Ele parou quando viu que Nora estava acordada. "Menina Hayes, está bem?" perguntou ele, depois olhou para Vincent. Nora não entendeu. "O chefe está aqui desde que você foi trazido. Ele não saiu por 2 dias." Nora olhou para Vincent, que desviou o olhar como se tivesse sido pego fazendo algo embaraçoso.
Saia, Marco. Vincent disse isso não como uma ordem, mas como um pedido. Deixe-nos conversar. Marco acenou com a cabeça, pousou o café e saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio tomou conta do ambiente. Vincent levantou-se e foi até a janela, virando as costas para ela. Você quase morreu por minha causa, disse ele com pesar. Eles a levaram por minha causa. Eles a machucaram por minha causa. Se eu tivesse chegado mais tarde, se eu não tivesse encontrado você, eu quase morri porque uns loucos me sequestraram, interrompeu Nora com firmeza. Não foi por tua causa. Não foste tu que me obrigaste a ir lá. Não foste tu que causaste isto. E tu vieste, salvaste-me. Vincent virou-se e Nora viu algo que nunca tinha visto antes nos seus olhos cinzentos. Não era medo dos inimigos ou da morte, mas medo de perder algo importante. Não tens medo de mim? Perguntou ele baixinho. Depois de tudo o que viste, eu mato pessoas, Nora. Eu deixo homens inconscientes. Faço coisas que nunca deveria saber. Ainda consegues olhar-me nos olhos depois do que viste naquele armazém? Nora olhou para ele. O homem que estava entre a luz e a sombra, que tinha queimado o mundo para a trazer de volta. Tu protegeste-me, disse ela. Protegeste a Lily, protegeste a Isabela. Do que deveria ter medo? Já vi como são os verdadeiros monstros, Sr. Moretti. Tu não és um deles. Vincent aproximou-se e sentou-se ao lado dela, os dedos a tremerem ao tocar na marca que começava a desaparecer na bochecha dela. Não sei como amar alguém, sussurrou ele, como se confessasse um pecado. Não sei como não magoar as pessoas de quem gosto. Vivi na escuridão por muito tempo, Nora. Não sei se consigo entrar na luz. Nora colocou a mão sobre a dele e segurou-a ali, sentindo o seu calor e tremor. Então vamos aprender juntos, disse ela. Também não sei como receber amor. Não sei como confiar em ninguém, mas talvez possamos ensinar um ao outro. Vincent olhou para ela e algo nos seus olhos se quebrou, como se uma barragem tivesse finalmente cedido. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, se quisesse, mas ela não o fez. Ela levantou a cabeça e os seus lábios se encontraram. O primeiro beijo deles foi leve como uma respiração e gentil, como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já tivesse tocado. Não havia urgência ou exigência, apenas duas pessoas quebradas a aprender a curar-se juntas. Quando se separaram com as testas ainda encostadas, Nora abriu os olhos e viu-o a olhar para ela como se ela fosse o mundo, como se ela fosse a razão pela qual ele continuava a viver. Nenhum dos dois sabia que Isabela estava do lado de fora da porta, a observar através da pequena janela. Ela sorriu o sorriso mais radiante que já tinha dado e silenciosamente afastou-se pelo corredor, com o coração cheio de alegria. O seu pai finalmente encontrou a felicidade, e Nora, a mulher que a salvou durante a tempestade de neve, se tornaria parte da família. 6 meses depois, numa tarde dourada de outono, Nora Hayes tornou-se oficialmente a tutora legal de Lily Hayes. Ela estava no tribunal, segurando a mão da irmã com força. Quando o juiz bateu o martelo e declarou a petição aprovada, Nora teve de morder o lábio para não chorar na frente de todos. Lily não conseguiu se conter como ela. A menina de 13 anos começou a chorar, abraçou a irmã e sussurrou que estava indo para casa, que estava realmente indo para casa. Desta vez, era a verdade, não uma mentira. Lily deixou St. Mary's naquele mesmo dia com uma pequena mala contendo todos os seus pertences e o coração cheio de esperança. O apartamento de Nora agora tinha um segundo quarto pequeno, decorado em um tom de roxo claro que Lily adorava, com uma cama macia, uma secretária e uma estante cheia de livros que Isabela havia escolhido como presente de inauguração. A primeira noite de Lily em sua nova casa foi passada jantando na propriedade de Vincent. Não foi um evento grandioso e formal, mas apenas os quatro em torno de uma pequena mesa de jantar que Vincent quase nunca usava. Vincent sentou-se à cabeceira da mesa, com Nora ao seu lado e Isabela e Lily sentadas uma em frente à outra. A comida tinha sido preparada por um chefe particular, mas o ambiente era acolhedor e íntimo, como qualquer refeição familiar comum. Lily e Isabela tornaram-se irmãs quase instantaneamente, rindo, partilhando segredos e a planear noites de cinema, idas às compras e festas do pijama. Isabela disse que sempre quis ter uma irmã mais nova, e Lily disse que sempre quis ter uma irmã mais velha. As duas se abraçaram como se tivessem esperado por isso a vida inteira.
Vincent observava em silêncio, e Nora sabia que ele estava a pensar a mesma coisa, que família não é definida por laços sanguíneos ou biológicos, mas por pessoas que se escolhem e se encontram em tempestades de neve e na escuridão e decidem que pertencem umas às outras. Quando o jantar terminou, Isabella levou Lily para ver o seu quarto. Vincent pegou na mão de Nora, levou-a para a sala de estar e disse que tinha algo para lhe mostrar. Os olhos de Nora pousaram no que estava pendurado na parede em frente à lareira. Era o casaco de lã azul marinho da sua mãe, com cotoveleiras descombinadas e botões desiguais onde o fecho tinha partido. O tecido estava gasto por anos de uso. Era o casaco que ela tinha dado numa tempestade de neve para salvar um estranho. Agora estava emoldurado em vidro como uma obra de arte, como um tesouro inestimável. Por baixo dele havia uma pequena placa de latão gravada com as palavras: "O casaco que mudou tudo". Nora ficou ali, incapaz de falar, com lágrimas a correrem-lhe pelas bochechas, sussurrando: "Por que fizeste isto?" Vincent ficou ao lado dela, olhando para o velho casaco com reverência. Ele disse que era onde tudo tinha começado e que queria vê-lo todos os dias para se lembrar de que ainda havia pessoas dispostas a dar tudo por um estranho. Ele disse que ela tinha salvado a sua filha com a única coisa que tinha e que, por causa daquele casaco, ele a tinha encontrado. Nora encostou a cabeça no ombro dele, ficando ao lado dele e observando o velho casaco da mãe brilhar como um farol na elegante sala. Naquela noite, quando Lily estava a dormir na sua nova cama e Isabella tinha ido para o quarto, Vincent e Nora ficaram na varanda com vista para a cidade. Vincent disse baixinho que os 2 anos tinham acabado e que o acordo deles estava cumprido. Ela estava livre. Nora viu a preocupação. Ele tentou esconder o medo de que ela fosse embora. Ela pegou na mão dele e disse que sabia, mas que não queria ir embora. Aquele era o seu lar, e ele era o seu lar. Vincent olhou para ela e pela primeira vez Nora viu o chefe da máfia mais frio de Chicago sorrir como uma criança que acabara de receber um presente que nunca ousara esperar. 2 anos depois, numa noite de inverno, quando começou a nevar novamente sobre Chicago, Vincent levou Nora de volta ao lugar onde tudo tinha começado. O distrito industrial abandonado do passado tinha sido completamente transformado. As fábricas em ruínas tinham sido demolidas e substituídas por um edifício moderno com letras grandes na frente que diziam The Hayes Center, onde ninguém é deixado para trás. Era um centro comunitário que Vincent tinha construído num terreno que comprou para fornecer comida, abrigo e oportunidades de trabalho para pessoas que já tinham vivido como Nora. Ele deu-lhe o nome da família dela, mas não lhe contou até aquela noite. "Por que me trouxeste aqui?" perguntou Nora, com os olhos arregalados, enquanto olhava para o edifício iluminado na escuridão do inverno. "Porque foi aqui que te encontrei", respondeu Vincent, pegando na mão dela e levando-a até ao local exato, onde, 4 anos antes, ela tinha dado o seu casaco para salvar um estranho. "Foi aqui que provaste que mesmo na noite mais escura ainda há luz. Que mesmo quando não se tem nada, ainda se pode dar. Que a bondade não precisa de motivo." Ele ajoelhou-se e Nora parou de respirar. A neve caía ao redor deles como pétalas brancas. Era exatamente como naquela noite de inverno 4 anos antes, mas com tudo mudado. Vincent abriu uma caixa de veludo preto, revelando um anel de diamantes que brilhava sob as luzes, e disse o nome dela com uma voz trêmula que ela nunca tinha ouvido antes. Ela tinha salvado a filha dele com tudo o que tinha. Tinha salvado ele sem saber. Tinha-lhe ensinado que ele ainda podia amar, confiar e melhorar. Ele não a merecia, com as suas mãos sujas de sangue e o seu passado sombrio. Mas ela escolheu ficar e escolheu-o. Agora, ele estava a perguntar se ela o escolheria para o resto da vida e se tornaria sua esposa. Nora chorou e acenou com a cabeça, incapaz de falar. Quando ele deslizou o anel no dedo dela, ela puxou-o para cima e beijou-o sob a neve que caía. 4 anos antes, ela não passava de um fantasma solitário neste lugar. Mas agora tinha o mundo inteiro. O casamento deles aconteceu na primavera seguinte, numa pequena igreja nos arredores de Chicago. Não porque Vincent não tivesse dinheiro para uma grande festa, mas porque Nora queria algo acolhedor e íntimo, apenas com as pessoas que realmente importavam. Isabella foi a dama de honra, vestindo um vestido rosa claro e chorando de felicidade durante toda a cerimônia. Lily, de 17 anos, era a menina das flores,
com um ar saudável e radiante. Marco estava ao lado de Vincent como padrinho e, pela primeira vez em 20 anos, sorriu quando Nora desceu o corredor central com o seu vestido branco simples. Vincent olhou para Nora como se a estivesse a ver pela primeira vez, como se ela fosse um milagre que ele nunca se atreveu a acreditar que fosse real. Os seus votos foram simples, mas profundamente sinceros. Vincent prometeu proteger Nora, amá-la e nunca deixá-la sentir-se tão sozinha como se sentia no dia em que a encontrou. Nora prometeu amar tanto a sua luz como a sua escuridão e lembrar-lhe todos os dias que ele merecia ser amado. 10 anos depois, a propriedade já não era fria nem vazia, mas estava cheia do riso de um menino de 5 anos chamado Daniel, em homenagem à mãe de Nora, Daniela. Com o cabelo preto do pai, os olhos castanhos e calorosos da mãe e a luz da família, Nora, com 37 anos, já não era a menina sem abrigo que fora outrora. Em vez disso, era diretora da Fundação Reis, a maior instituição de caridade de Chicago para crianças vítimas de abuso e sem abrigo. Ela transformara a sua dor em força e o seu passado numa ponte para os outros. Vincent, de 46 anos, transferiu a maior parte dos seus negócios para canais legais e passou a ocupar um papel secundário, deixando o resto para Marco. Ainda temido no submundo, ele também era um pai que lia histórias para os filhos antes de dormir e um marido que fazia café todas as manhãs. Ele aprendeu que a verdadeira força não está em quanto você pode destruir, mas em quanto você pode proteger. Isabela, de 27 anos, tornou-se médica como sonhava. Trabalhava num hospital infantil, salvando vidas todos os dias. Era casada com um advogado de direitos humanos e estava à espera do seu primeiro filho. Lily, de 22 anos, estava na faculdade de medicina, seguindo os passos de Isabela. O seu coração estava totalmente saudável e a sua vida era uma prova de segundas oportunidades. Uma tarde, quando a família estava reunida, Daniel apontou para o casaco velho na moldura de vidro e perguntou por que o mantinham na parede. Vincent olhou para Nora, que sorriu e acenou com a cabeça. Ele colocou Daniel no colo e disse que o casaco tinha mudado tudo. Era o casaco que a sua mãe tinha dado para salvar Isabela quando ela estava em perigo, mesmo não tendo mais nada para dar. Por ela o ter dado, ele a encontrou. E porque ele a encontrou, eles tinham essa família. Daniel olhou para o casaco com os olhos arregalados e disse que a mãe era corajosa e uma heroína. Nora sorriu, com os olhos lacrimejantes e o coração aquecido, e disse que não era uma heroína. Ela era apenas alguém que tinha aprendido que, quando se dá de coração, o universo encontra uma maneira de retribuir 100 vezes mais. O casaco ainda estava pendurado ali, com uma nova frase adicionada abaixo. Do nada para tudo, de ninguém para uma família. Nora Reis Moretti, que outrora dormia numa cave abandonada com $12 no bolso, olhou à sua volta para a sala cheia de risos, para o seu marido a segurar o filho e as suas filhas a debaterem um filme. Pela primeira vez na vida, ela não tinha mais medo de que sua felicidade fosse tirada, porque percebeu que a felicidade não é algo que se encontra, é algo que se constrói, tijolo por tijolo, com amor, sacrifício e fé. Fé de que não importa quantas vezes a vida nos derrube, ainda podemos nos levantar e escolher viver com significado. A história termina com um lembrete de que a bondade incondicional é inestimável. A resiliência pode reescrever até mesmo o passado mais doloroso. A família não é o sangue, mas aqueles que escolhem você e ficam ao seu lado. E que mesmo na escuridão mais profunda, a luz aguarda aqueles que são corajosos o suficiente para procurá-la. Com gratidão por ter ouvido, a história convida você a compartilhar, refletir e levar essa bondade adiante. A história deseja a todos os ouvintes boa saúde, paz e a consciência de que merecem amor. E que mesmo um pequeno ato de bondade pode mudar uma vida. Ela termina com uma despedida gentil até a próxima vez.